Cadena de oración a la Santísima Trinidad. 3 días especiales que forman esa poderosa cadena de fe. Martes de Sanidad, en el nombre del Padre. Para aquellas personas que desean ser curadas de las dolencias físicas que los afligen. De los 13 días que estuve en coma, los doctores habían comunicado a mis familiares que otro día más me desconectaría. Lo de mi hijo, decían los médicos que era algo imposible que él se recupere en tan poco tiempo, porque el tiempo que él se tenía que recuperar era de 3 a 6 meses a 1 año, y esto sí es que era posible. Pero él recuperó en los 15 días. En los 15 días salió de terapia intensiva, y ahí estuvo en sala unos pocos días y lo mandaron a casa. Él está totalmente recuperado. Reciba el lienzo bendito a las 7, 10, 12, 15 y 19 horas. Viernes de liberación en el nombre del Hijo. Para aquellos que sufren de depresión, escuchan voces, tienen miedo constante o son víctimas de brujería. Escuchaba voces. En ciertos momentos me quería matar. Esas voces me decían que yo tenía que matarme. Me golpeaba contra las paredes. Me daba duro, pero duro hasta dejarme hinchada la cabeza, hasta dejarme hinchada la mano, porque ya no aguantaba tanto dolor, tanto sufrimiento. Fui participando en las reuniones, fui liberada. No veo bultos, no escucho voces. Hoy yo soy una mujer feliz. Participe a las 7, 10, 12, 15 y 19 horas. Domingo del encuentro con Dios en el nombre del Espíritu Santo. Una reunión pensada para las familias y fortalecer sus lazos, además de cimentar las manos de Dios. Tenía inflamaciones, tenía quistes, me salió mioma en los ovarios. Entonces yo, usando la fe, tomando del agua consagrada, pues todo fue desapareciendo. Entonces cuando fui otra vez a hacerme los exámenes, que aquí están, pues resulta ser que no tenía nada. Me dice, no tienes nada. Participe a las 6, 7, 8 horas 30, 10, 12, 15 y 17 horas 30. Traiga una botella con agua para ser consagrada. En el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, o en la Universal más cercana a usted.
Espírito Santo, vem aqui. Em tu presença, por amor a ti, Senhor, Senhor, vem aqui, Senhor de senhores, vem aqui. Em tu presença, por amor a ti, Senhor, Senhor, pois tu eres el amparo de mi fe, eres la roca de mi salvación, eres la fuerza y el escudo. Heme aquí, pues tú eres el amparo de mi fe, eres la roca de mi salvación, eres la fuerza y el escudo. Heme aquí. Muito buenas tardes a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores e CPO, e a todos que estão agora conectados nesta classe, que com segurança vai a fortalecer nossa vida espiritual, porque todos os domingos estamos aprendendo, estamos meditando no livro de Gálatas. Vamos primeiro falar com Deus. Corra sua Bíblia, se você pode aí, ponga-se parado e cierre seus olhos. Senhor nuestro Deus e Senhor nuestro Padre, nós outros servos dele, Senhor, estamos em tu presença neste momento de oração para lhe pedir, ó Deus, que nossas ideias desapareçam e que solamente a inspiração do Espírito seja dada nesta classe. Não permita, Senhor, que meus pensamentos, que minhas ideias, maneira de pensar prevaleça, não, mas que prevaleça a direção do Espírito Santo. Fortaleça cada um, porque a palavra dele, Senhor, é para fortalecimento, e que cada um a cada dia esteja mais firme, esteja mais firmado em la roca, porque quando estamos em la roca, a possibilidade de cair, a possibilidade de desviar-se é mínima. Espírito Santo, bendiga e tome a direção, conduzca esta classe em nome dele, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Nós outros hoje vamos a meditar desde o versículo 13 até o versículo 18. Capítulo 3 do livro de Gálatas, capítulo 3, desde o versículo 13 hasta o versículo 18. Vamos então ler o primeiro versículo, que é o versículo 13. Cristo nos redimiu de la maldição de la lei, hecho por nosotros maldição, porque está escrito: maldito todo
ele que é escorgado em um madeiro. Ou seja, quando nosso Senhor Jesus, ele morreu em la cruz, allí se converteu maldição. Agora você entende porque em la hora que ele estava para ir ser crucificado, posto em uma cruz, ele pediu a seu padre, e ele disse: Padre, se é possível, passa de mim esta copa, mas que não seja hecha minha vontade, e sim a vontade dele, Senhor. Ele, Senhor Jesus, sabia que ao momento que ele colocasse a cruz em seus ombros, ele ia carregando todos os nossos pecados, ele ia carregando todas as nossas culpas e iniquidade, e allí ele estaria separado de seu Padre para cumprir a missão solo, e ele não queria falhar. Quando ele diz: se é possível, passa de mim esta copa, não é que ele, Senhor Jesus, estava com medo, ele não estava com medo, mas ele não queria falhar em sua missão. Veja que ele diz a seu Padre: mas que não seja hecha minha vontade, e sim a vontade dele, Senhor. E este é ele secreto. Se eu quero agradar a Deus, se tu queres agradar a Deus, se queremos agradar a Deus, nossa vontade não pode prevalecer. Nossa vontade tem que ser a vontade de nosso Deus. Como falei em la vigília, que não é pecado ter medo. Uma coisa é você ter medo, e outra coisa é você sentir: eu sinto medo, mas eu não tenho medo. Medo de enfrentar as lutas, medo de enfrentar as dificuldades, medo de ser sarandeado. No Jesus, ele allí não teve medo, ele sentiu medo de não cumprir a missão, mas ele deixou claro para seu Padre: não seja hecha minha vontade, mas a vontade dele, Senhor. Versículo 14, mire que está escrito: para que em Cristo Jesus a bendição de Abraão alcançasse a los gentiles, a fim de que por la fé recebêssemos a promessa do Espírito. Ele sacrifício que Jesus hizo foi para que todos recebam a mesma promessa que foi hecha a Abraão. Se acorda que domingo passado hablamos de Abraão, a fé abraâmica, a fé antiga, a fé que não se deixa contaminar, a fé que não tem acordo com a vontade da carne. Você se acorda que domingo passado hablamos sobre isso? Por isso que Pablo digo: para que em Cristo Jesus a bendição de Abraão alcançasse a los gentiles. Quem são os gentiles? São aqueles que todavia não conhecem, não têm todavia uma comunhão com a roca, uma comunhão com Cristo, e que através dele sacrifício que foi feito por Jesus, ele nos alcançou, porque eu era, assim a parte como você também, de los gentiles, ou de aqueles que não haciam casos dele Senhor Jesus, mas a bendição de Abraão alcançou nós outros, como ele diz assim: a fim de que por la fé, não é por la emoção, não é nada de sentimento, por la fé recebêssemos a promessa do Espírito. Que Espírito? Ele Espírito Santo. A promessa dele bautismo do Espírito Santo. Quando ele, Senhor Jesus, morreu em la cruz, a missão de ele, todavia, não estava completa. Ele ressuscitou,
E ele aún quedou 40 dias acá e levou aos discípulos ao bautismo com ele Espírito Santo. Porque por mais que os discípulos tuviera gana, eles tinham ganas de ganhar alma, eles tinham gana de sair por el mundo hablando de Jesus, mas eles não tinham ele Espírito Santo. E creia você que não tendo ele Espírito Santo, eles iam aguentar? Não iam. Pedro, ele negou Jesus, mas ele negou a Jesus antes, porque ele não tinha ele Espírito Santo. Mas depois que Pedro foi possuído por ele Espírito Santo, ele morreu por causa de Jesus. Não tuvo mais medo da morte. A um que dijera, te vamos a matar, nega a Jesus. E ele dizia, não, eu prefiro que vocês me matem, mas eu nunca vou a negar a mim, Senhor, aquele que me sacou de la maldição para la bendição. Éramos antes maldição, hoje somos bendição. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Seja uma bendição. E Deus quer que você seja, que eu seja, que sejamos uma bendição em sua casa, uma bendição em seu matrimônio, uma bendição em seu relacionamento com seus padres, uma bendição em seu trabalho, uma bendição em suas amistades. Ou seja, quando a bendição, que é o Espírito Santo, se encontra em uno, aonde uno vá, uno é la sal que dá sabor, la sal que leva harmonia, que leva paz, que leva união. És perseguido? Somos perseguidos. Somos criticados? Somos criticados, mas nos mantenemos em la roca. Versículo 15, por favor. Hermanos, hablo em términos humanos, um pacto a um que seja de homem, uma vez ratificado, nadie lo invalida, nem lhe anade. Ou seja, quando um pacto é hecho, nadie pode invalidar este pacto. Aún quando é hecho com um pacto humano. Você faz um pacto, e se você falhar em aquele pacto que você isso, você perde. Ou não é assim? Quando você faz um contrato e adiasse as cláusulas daquele contrato, se você falha, você perde, você paga uma multa. Mas quando o Senhor Jesus morreu em la cruz, ele hizo um pacto para nos sacar das tinieblas. Ele hizo um pacto, ele pagou com a própria vida para que eu, para que você, para que toda a humanidade pueda ter a vida eterna. Antes não, antes era solamente um hijo. Deus solamente tinha um hijo, que era nosso Senhor Jesus. Ele era el hijo unigênito, o único. Mas quando ele morreu em la cruz, ele passou a ser um hijo primogênito. Ele é primogênito, primeiro de muitos que hão nascido, que hão se entregado de verdade. Por isso que Pablo digo que hablo em termos humanos, um pacto que a um seja de homem, uma vez retificado. Nada pode invalidar. Ou seja, quando os homens fazem seus pactos, eles esperam que ambas as partes cumpra aquele pacto. Eu hice um pacto com Deus há 33 anos atrás. Eu hice um pacto. Quando eu me bautizei nas águas, foi hecho um pacto. E este pacto tendrá validade mientras eu permaneça em la roca.
mientras eu permaneça cumprindo o que eu prometi. Quando foi hecho um pacto com ele, Senhor Jesus, quando foi hecho este pacto, eu já sabia que vendriam as perseguições, eu já sabia que muita gente ia se levantar contra mim em todas as partes. É uma guerra, mas hace parte. Eu já sabia que ia ser sarandeado, e quando termina uma prova, vem outra prova. Ou seja, eu já sabia que nele caminho da fé, eu ia me decepcionar com pessoas, porque ele ser humano nos decepciona, não é verdade? Mas eu quero manter-me nele pacto. Eu quero manter ele pacto hasta la muerte. Versículo 16, Pablo dijo assim: Ahora bien, a Abraão foram hechas las promessas. Vê o que está escrito aí. Pablo dijo: a Abraão foram hechas las promessas, e a sua semente. Não disse a las sementes, como se hablasse de muitos, sino como de uno. E a tu semente, la qual és Cristo. Ou seja, nós outros sabemos que todas as promessas que foram hechas a Abraão foi para alcançar a mim, alcançar a você. Abraão é uma imagem típica dele, Senhor Jesus. Ele, Senhor Jesus, quando estuvo acá, foram 33 anos obedecendo, fazendo todo que seu padre lhe mandou a ser. Jesus não vindo acá e quedou por um tempo, ele quedou anos. Houve uma preparação para chegar ao Calvário, e ele cumpriu a missão. Assim sucedeu com Abraão. Você sabe que a semente que é sembrada em cada pessoa tem que dar frutos, necessita dar fruto. Esta semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando é sembrada dentro de uno, os frutos são frutos buenos. Uno percebe, todos percebem que os frutos que saem de nós outros não são frutos amargos, mas são frutos buenos, atitudes buenas que agrada a nosso Deus. Versículo 17, por favor. Esto, pois, digo, ele pacto previamente retificado por Deus para com Cristo, la lei que vino 430 anos depois, não lo abroga para invalidar a promessa. Jesus não vino para invalidar a promessa. Tudo que foi prometido, ele vino para cumprir. Só o que ele vino para mostrar que não devemos cumprir a promessa como religiosos. Não devemos obedecer à lei de Deus como religiosos que obedecem delante de los demais, mas por la espalda há-se outras coisas. Quando obedecemos à lei de Deus e não a disciplinas de homens, mas à lei de Deus, vivemos pela fé. Sabemos que quando pensamos, que quando actuamos, que quando hacemos coisas, Deus está vendo. É aí que nasce ele temor de ver algo em la internet que você sabe, isso eu não posso ver, isso eu não deveria estar vendo, e uno por ter temor, uno corta. Amistades e comportamentos que uno sabe que deixa a Deus triste, porque você pode fazer o que você queira, Deus estará vendo, e em um momento ou outro, você estará alejado de la roca. Então, Jesus não vino para invalidar a lei, ele vino para cumprir, mas não para cumprir de uma maneira religiosa.
Ele vindo para cumprir de uma maneira pela fé, de uma fé inteligente e não de uma fé emotiva, não uma fé emotiva que uno só se preocupa com as conquistas. Não que é pecado você conquistar, não é pecado, mas uno tudo que uno quer conquistar tem que estar conectado à sua salvação. Se isso que eu quero vai comprometer minha salvação, eu prefiro não lutar por isso. Se isso que eu desejo vai comprometer minha salvação, eu não quero seguir lutando por este desejo. Me entenda, isto é a fé abraâmica, a fé que Jesus queria mostrar a los gentiles, a fé que Pablo queria mostrar para os gentiles. Não é uma fé emotiva, mas uma fé inteligente e que agrada a Deus. Versículo 18, porque se a herência é por a lei, quando diz aí por a lei, é por a fé religiosa, é aquela pessoa que quer mostrar obras, é aquela pessoa que habla assim, não, eu mereço porque eu hago isso, eu mereço porque estou fazendo isso, e nós outros não merecemos nada, é todo por la fé. Eu tenho que fazer, não é para o homem ver, não é para nadie ver, é para que Deus veja que eu estou servindo sem estar com segundas intenções. Ele diz, já não és por la promessa, se és por la lei, já não és mais por la fé. É isso que Pablo queria explicar aos Gálatas. Se és por la lei, você vai ser para que a recompensa seja de los homens. E não queremos recompensa de los homens, porque os homens não podem recompensar-nos no que hacemos para Deus. Mas ele diz assim, pero Deus la concedeu a Abraão mediante la promessa. Ou seja, Deus prometeu, eu cumpro minha parte, ele vai cumprir a parte dele, sem haver emoção, sem haver espírito de emoção, porque quantos que pensam assim, Deus não está vendo que eu mereço, Deus não está vendo que eu necessito disso, Deus não vai dar nada, Deus não vai dar nada para nada, porque uno pensa que merece, mas porque uno conquista, e se conquista por la fé, se conquista através dele pacto que uno tem com Deus. Pense nisso, porque é necessário que a cada dia uno esteja avaliando sua fé, uno esteja avaliando sua vida espiritual. Mantenha-se em la fé abraâmica. Não se aferre a costumes religiosos. Não aceite viver em uma rotina emotiva, mas busque a cada dia se renovar, busque a cada dia estar renovando sua vida espiritual, e com segurança você vencerá a todo. Devemos nos cuidar. Pablo estava aí cuidando e ao mesmo tempo cuidando dele mesmo, porque se eu não cuidar de mim, se você não cuidar de você, quem vai a cuidar? Muitos, por não se cuidarem, antes viviam uma fé abraâmica, aquela fé que agradava a Deus, evangelizavam, estavam sempre se alejando de coisas que desagradavam a Deus, comentários que não é bueno, sempre alejado de coisas da internet que contamina, que suja a uno. E hoje você vê muitas pessoas que estavam na batalha, hundindo-se porque não se cuida, não está se cuidando, não se há dado valor por tudo que já passou, porque são 33 anos que eu estou na presença de Deus. Será que foi tudo em vano? Não. Eu sofri
para chegar aonde cheguei. Quando digo chegar aonde cheguei, não estou falando de posição, estou falando de minha comunhão com Deus. Para chegar hasta aqui não foi fácil. E é minha obrigação cuidar de minha vida espiritual. O último que eu quero falar, ponga aí, para que eles entendam, e eu falei de isso em la primeira vigília de la roca, porque devemos nos cuidar. Mira aí o que está escrito, porque ele, Senhor Deus de Israel, ha dicho que ele aborrece, ele repúdio, e ao que cubre de iniquidade su vestido. Deus, ele queda triste quando ele vê aquela pessoa que um dia estuvo vestida de branco, que é a vida pura, e hoje Deus mira para esta pessoa e sua vestidura branca está suja, suja de iniquidade, suja de hipocrisia, suja com a mentira, suja de toda suerte de pecado. Deus mira para esta pessoa e não encontra em ella posição que lhe ponga em la roca. Aí ele diz mais: digo ele, Senhor de los exércitos, guardai-os, pois, vós outros mesmos, e não seais infiel. Mire que ele diz: guardai-os, pois, vós outros mesmos, e não seais infiéis, infieles. Ou seja, quando a pessoa se guarda, quer dizer, se mantém em la roca, ela se mantém com sua fidelidade. Mas fidelidade em que sentido? Em todos os sentidos. Eu tenho que ser fiel a meu Deus em meus pensamentos. Chega um pensamento sujo, de una está amarrado. Vem uma proposta, de una está amarrado. Aparece uma tentação, está amarrado. Por quê? Porque eu devo ser fiel. Que serve ser fiel solamente a los ojos de los demais? Não serve de nada. Temos que ser fiel a los ojos de los demais e muito mais fiel a nosso Deus, que nos sacou de uma vida religiosa que era uma perturbação. Nossa fé era uma fé religiosa e hoje, para vivermos uma fé abraâmica, com os vestidos blancos, com a roupa branca. Você sabe que quando a roupa é branca, você toma cuidado para não manchar, ou não é assim? Você toma cuidado para não sujar. Assim também é nossa vida espiritual. Obreiros, obreiras, colaboradores, mire esse mensagem. É isso que é forte. Guardai-os, pois, vós outros mesmos. Às vezes, você cuida de tanta gente e não cuida de você. Você cuida de tantas pessoas, já ajudou tantas pessoas a sair do inferno e está volvendo para o inferno. Quizá você já ajudou muita gente a sair do lodo, a sair das garras do diabo, e você está volvendo a las garras do diabo por causa desse sentimento, por causa de suas miradas, por causa das amistades nele trabalho, ou quiçá dentro da própria igreja, você ha deixado se contaminar pelos malos exemplos que você vê, porque malos exemplos você vai encontrar em toda parte. Em toda parte você vai encontrar malos exemplos, mas se você cuida de você se guarda, você só mira para Jesus. Solamente estará mirando para Jesus e estará sempre alejado de coisas e de pessoas que te pueda suciar e que te pueda contaminar.
Pense nisso. E neste sábado, dia 10, não perdam a segunda vigília. Coloque lá a placa aí. Será a segunda vigília de la Roca. A segunda vigília de la Roca. E toda esta semana, hasta viernes, vamos estar falando nele programa Obreiros em Foco. Não perda, obreiros. Participe dele programa Obreiros em Foco e vamos estar falando com mais detalhe. E gostaria de acordar que este miércoles será um miércoles muito forte. Eu quero que todos os obreiros, obreiras, membros, todos que estão participando agora, não falte este miércoles. Vamos a mostrar um vídeo. Vamos mostrar algo para os terdes, que você de repente está dormindo espiritualmente e você vai a despertar-se e entender o valor de sua salvação, o despertamento para sua salvação. Há vários horários, às 7, às 10, às 12 dele meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite, aqui na catedral. Mas você deve buscar sua igreja, ou a igreja mais cerca, para que este miércoles todos possam estar na igreja e passe a voz. Invite outras pessoas para ir, para que a salvação seja grande. Eu quero deixar aí o número para que você possa enviar seu resumo, o seu comentário, para que você possa nos enviar, e gostaria que você que teve uma experiência na primeira vigília de la Roca, ou em las demais vigílias, obreiros, grava um áudio, ou escreva aí por WhatsApp, para lermos aqui nele programa Obreiros em Foco, para ajudar a outras pessoas. Não se vá olvidar, cuide de sua vida espiritual, viva a fé abraâmica. Vamos fazer a oração para terminarmos a classe. Ponga-se de pé, corra sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Padre, eu lhe agradeço por estes momentos em tu presença com tus servos, e eu creio que a semilla foi sembrada. Como ele, Senhor, sembrou a semilla em Abraão, e que hoje hemos cosechado os frutos, que esta semilla esteja também em la vida de todos tus servos. Mi Padre, eu quero entregá-los em tus manos. Se há algum que já se apartou de la Roca, que está com as vestiduras súcias, eram blancas, mas estão súcias de pecado, de um pecado escondido, dê a esta pessoa ele dom de seu arrependimento, que se arrependa, que venga, confesse, pida ajuda, porque, meu Padre, quanto mais tempo esta pessoa permaneça alejada de la Roca, mais está perigoso perder sua salvação, porque a morte pode chegar a qualquer momento. Meu Padre, toma-los em tuas manos, cuida de eles, que nenhum se perda, mas que a cada dia esteja firmado em la Roca, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obreiros, obreiras, colaboradores de CPO, envie o resumo, por favor. Envie ele resumo da classe e envie também sua experiência em cada vigília que acontece. Que Deus me los bendiga a todos os terdes e hasta próximo domingo. Hasta luego. Hay algo muy serio que está pasando en el planeta y es de interés del reino de las tinieblas. Que nadie se preocupe con aquello, pero lo revelaremos. La alerta de la salvación. Una serie inédita con 7 capítulos que usted necesita saber
sobre los avisos de Dios a la humanidad. Este miércoles 7 de octubre a las 19 horas, la noche de la salvación, en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, al norte de Guayaquil.